Boa noite, professor. E aí, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o meu TCC, né? O tema é sobre elasticidade proativa em tecnologia com Kubernetes, Helm, né? E ele vai trabalhar numa caldeira. E eu vou utilizar sensores, né? E por aí vai. O problema que eu vou tentar resolver é a disponibilidade, né? De deixar a latência, né? Da resposta, né? Em menos delay possível, né? E aí eu vou usar um script, né? Que ele faz toda essa parte de coleta de sensor, né? Usando o Arima com LSTM, né? E aí eu vou utilizar a tecnologia do Helm para fazer o deploy, né? Dessa aplicação, usando um principal objetivo do projeto, que é escalonar, né? Fazer o escalonamento proativo, né? O modelo que eu vou usar é o proativo, mas existe o tradicional, que é o reativo, que ele simplesmente altera a parte dos recursos físicos na máquina, né? E aí o proativo já é mais uma escala horizontal, onde ele vai usar modelo preditivo, vai ter as trigger, né? E por aí vai, ele é automático, né, em container, né? O Kubernetes usa containerd, né, para trabalhar. A arquitetura proativa, ela tem 3 steps, que é o formulador. Simplesmente ele vai analisar aqueles sensores e vai fazer uma coleta. E aí, com essa coleta, ele vai gerar as métricas. Aí, o segundo step é o avaliador, que ele vai prever a quantidade de réplicas, né? E por último, com base nessas camadas, ele vai fazer a atualização do autoscaling, né? Que ele vai aumentar ou vai diminuir os containers, que seriam os pods, né? Enfim, isso é meio que geral a explicação, né? O objetivo, por que eu estou querendo implantar essa solução? A elasticidade proativa, ela é muito eficaz, né, em ambientes de monitoramento, né, que ela pode ajudar muito a aplicação a não ter o deadline, né, não morrer, né, e aí por isso ela vai escalonando com os altos picos, né, de anomalias, né. Vou dar um exemplo, monitoramento de ambientes de alta temperatura, é muito perigoso, né, então eu posso colocar uma máquina lá ou colocar fazendo a coleta pela essa camada de compute edge, né, e aí, nessa máquina em Kubernetes, vai ter os sensores que vão registrar os dados, né, de informações. E aí, com isso, eu consigo fazer a métrica, em vez de ir lá, pegar o termômetro e ficar medindo, né? E eu tenho uma máquina para fazer isso lá, e eu não corro risco, né? E aí, ele pode acusar a parte tanto de temperatura baixa ou tanto de temperatura alta, né? A justificativa. Tem soluções caras, né? E aí, como eu pesquisei nos artigos tal, eu vi que tem como fazer soluções open source, né? Usando o Linux, usando as tecnologias Kubernetes, com Helm e por aí vai, né? E aí ele funciona, ele é eficaz e eu não vou ter um custo elevado, né? Vamos se dizer. E assim, você pode, é autoescalável, né? Adaptado, você pode alterar a solução conforme a sua empresa pode querer na situação do dia a dia, né? Os materiais e métodos. Eu vou usar um cluster, né, ARM, né, um Raspberry, né, e aí eu vou usar as tecnologias de GitHub e vou usar as métricas, né, em Python, né. Eu posso fazer adaptação do projeto, né, para eu fazer esse tipo de implementação, eu posso criar o meu charts, né, que envolve, né, a tecnologia do Helm, né, que é o empacotamento da aplicação na hora que eu for fazer o deploy, né, e aí o principal objetivo é a HPA da CPU, né,
Eu nem coloquei a parte de memória, mas a CPU, quanto mais elevado o nível, né, a porcentagem, mais chega num porcentagem de 70%, ele começa a escalar, né, os containers, os pods, né. E, por último, fazer os testes, né, de leitura, né, que eu posso simular. Aumentar o tanto de fila, né, para aumentar o recurso, e aí vai escalonando. E vice-versa, posso matar os recursos para ir voltando ao normal, o escalonamento, né. Ó, o cronograma da atividade, a revisão da biblioteca de 1 a 2 semanas, a configuração de 3 a 4 semanas, o desenvolvimento do Helm, né, de 5 a 6 semanas, né, aí os testes de 7 a 8 semanas e a parte de análise dos resultados finais e a pré-escrita do artigo foi de 9 a 10 semanas, né? Foi não, né? Vai ser, né? É uma inovação e com essa inovação gera resultados positivos, né? Porque eu vou ter dupla camada, que é a preditiva mais proativa, né? Porque ele vai analisar e ele vai pensar, não, pegou aquele pico naquela situação, naquele sensor, eu vou escalar, né? Isso que é interessante, proativo. Eu não preciso ir lá fazer manualmente, né? Fazer o cálculo. Ele já faz isso por mim, né? E aí ele usa os thresholds, né, dinâmicos, né? E com isso eu ganho a redução de latência de até 30%, né? Se eu não me engano, é 30% ou 20% de escala antecipada, né? Ó, visualização da proposta. É a métrica e a previsão do autoscale, né? E aí ele faz os ajustes das réplicas e faz a atualização da HPA, que são aqueles 3 steps lá do autoscaling do Kubernetes, né? Próximos passos. Eu vou concluir os testes, vou publicar o artigo e se possível, né, melhorar essa solução para expandir os sensores, né? Os sensores. Aí eu coloco uma pergunta, né? Como que são 3 perguntas que eu estava pensando. Como que o escalonamento do meu projeto suporta o pico da temperatura em um risco de manutenção? Simplesmente, ele usa o autoscaling, né, que é o HPA, que tem um cálculo de até 70% no limite que ele usa, ele pode trabalhar normalmente. Passou disso, não importa a situação, se está menos, muito quente, ele vai começar a escalonar. E aí eu tenho 20% aí, né, de folga. Passou desses, caiu os 20%, ele começa a voltar ao normal, né? Essa é a resposta de como ele vai suportar o pico, né, de uma anomalia, né? Aí, outra, segunda pergunta, uma pessoa leiga consegue instalar a minha aplicação, né, com o Helm disponível? Claro, por quê? Porque ele já está pronto os charts, né? A tecnologia do Helm ele faz isso. Você pega o manifesto em Docker. No caso, né, você cria o manifesto do Docker. A base do manifesto do Docker, você cria o Kubernetes. Isso aí são os passos de implementação. Do Kubernetes, você vai fazer um empacotamento dos metadados, né? Através da tecnologia Helm. E como já vai estar tudo implementado, é só ele ir lá no meu README do projeto, né? E lá tem o passo a passo na documentação, como fazer o deploy do manifesto, entendeu? Da minha aplicação. Então, sim, ele consegue aplicar, mesmo se for uma pessoa leiga. Ela ir lá no projeto do GitHub, né? E ler o passo a passo que eu fiz lá em Helm, né? Terceira pergunta. Como a solução da minha proposta pode ajudar empresas de pequenos e grandes portes? Simples, eu estou usando ferramentas open source, né? Então isso estimula muitas pequenas, grandes e de médio porte a utilizar o Linux, né? As tecnologias open source, né? E aí, como ela funciona, não tem necessidade de fazer a aquisição de
software com licenças caras, né? E mesmo sempre, hoje em dia é bom economizar, né? Então, a minha solução ajuda, sim, as empresas de pequenos e grandes portes, né? É bem interessante essa solução. Basicamente, eu utilizo toda essa solução aplicada com IoT, né? É bem interessante. Isso, ao decorrer do artigo, eu vou explicar mais. Professor, é isso a minha apresentação do meu pré-projeto aí. Obrigado pelo seu tempo disponível aí, e aí vamos falando. Até mais, boa noite.